Olá, pessoal. O objetivo nessa revisão é bater em cima das questões no Enem, ou que você leva muito tempo, ou que você simplesmente não consegue resolver. Então, eu selecionei 8 questões. Todas essas questões são de provas do Enem, só que devidamente modificadas. E eu vou gravar uma série de 8 vídeos, um para cada questão. A nossa primeira questão, que aqui está, fala sobre um reservatório de tinta, que tem um formato de um paralelepípedo. Ele disse que as dimensões desse reservatório são exatamente 30 centímetros, 24 centímetros, e ele mencionou que a altura desse reservatório é 40 centímetros. De início, eu não vou colocar aqui 40, eu vou colocar que a altura desse reservatório é a H. E você me pergunta por quê? Porque nesse reservatório, ele promoveu algumas alterações nas dimensões da base, fazendo com que o comprimento da base aumentasse 5%. Então, você sabe que se um valor aumenta 5%, e você quer descobrir esse valor já aumentar de 5%, basta multiplicar por 1,05. Ele garantiu que a largura desse reservatório, que é 24, aumentou exatamente 19%. Então, se um valor aumentou 19%, eu quero saber esse valor já aumentado de 19%, vou multiplicar por 1,19. A questão quer saber o que foi que ocorreu com a altura para que o volume desse reservatório não sofra nenhuma alteração. Então, é como se eu tivesse aqui uma situação que eu vou denominar de inicial, e aqui eu tenho uma situação final. De modo que o volume do reservatório na situação inicial seja igual ao volume do reservatório na situação final. Aí você me pergunta, como é que eu faço, como é que eu devo proceder para achar um volume de um paralelepípedo? Basta você multiplicar as 3 dimensões desse paralelepípedo: comprimento, largura e altura. Por que quando eu fui definir a altura eu chamei de H? Porque a questão quer saber o que foi que ocorreu com a altura do reservatório para que esse volume não sofra nenhuma alteração. Então, quando eu chamo esse volume de H, se, por exemplo, a nova altura for o dobro da altura inicial, então já estou vendo que essa altura sofreu um aumento de 100%. Se essa altura, que aqui está final, for 1,2 vezes a altura inicial, eu já estou vendo que essa altura ela aumentou 20%. Mas vamos supor que essa altura final seja 0,6 da altura inicial. Se a altura final é 0,6, ou seja, 60% da altura inicial, é porque houve uma redução de 40%. Daí, ao invés de ter colocado aqui 40, eu preferi colocar H. Então, nessas circunstâncias, como é que eu acho o volume do reservatório na situação inicial? Eu pego 30 vezes 24 vezes H, ou seja, eu calculei o produto das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Isso vai dar o volume inicial. E o volume final? Mesmo raciocínio. Eu vou pegar o novo comprimento da base, que é 30, vezes 1,05, multiplicar pela nova largura da base, que é 24 vezes 1,19, e multiplicar pela altura que eu quero saber que ocorreu, que eu chamei de x. Você percebe que eu posso cancelar 30 com 30, 24 com 24, chegando à conclusão que H é igual a 1,05 vezes 1,19 vezes x. Você tem que perceber que a questão quer saber o que ocorreu com a altura aproximadamente. Então, tirando proveito dessa palavra que ele usou, aproximadamente, eu sei que se eu pego 1,05 vezes 1,19, vai dar aproximadamente 1,25. Então, posso dizer que a altura inicial é 1,25 vezes a altura final. Como eu quero saber o que ocorreu com a altura final em relação ao inicial, eu vou isolar x. Então, x é igual à altura inicial dividido por 1,25. Se eu dividir 1 por 1,25, vai dar exatamente 0,8. Quando eu digo que a altura final é 0,8 da altura inicial, é como se eu estivesse dizendo e afirmando para vocês que a altura final é 80% da altura inicial. Se ela é 80%, é óbvio que ela sofreu
uma redução de 20%. Nessas circunstâncias, qual é a alternativa que aparece algo parecido? Está aqui, ó, letra C, diminuiu 20%. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou resolver uma questão falando sobre as medidas de dispersão, estatística que é muito abordada no Enem.